Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também aqui do plenário, cumprimentos à equipe do Senai, que isso realmente nos deixa um fio de esperança nesse país e nesta sociedade. Cumprimentos a esses jovens. E eu vou tratar de dois assuntos, primeiro do STF, depois do Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu também não quero deixar passar batido, já que a semana passada se discutiu tanto nessa casa a questão do Estatuto do Desarmamento, que eu considero o estatuto mais falido que já foi criado no planeta. Não serve de exemplo para ninguém, e está aqui o episódio de Gravataí, que é bem a amostra de quem está desarmado nesta sociedade. Quem que o Estatuto do Desarmamento conseguiu desarmar? Cidadão de bem. E aí a imprensa faz um estardalhaço, se escandaliza com aquele episódio lá dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro são mortos por ano muito mais policiais do que todo o país Estados Unidos. Todo o país. Só o Rio de Janeiro. Então, quando o policial não está mais a salvo, não tem mais segurança, pobre de nossa sociedade. Mas eu ocupo esse espaço e quero agradecer a vereadora Paula pela cedência. Essa é uma pequena parte, vereador Dilon. De imediato, vereador. Vereador Dilon, só para não deixar passar em branco, já que o senhor falou, voltou ao assunto do desarmamento, que um produtor ali dos campos do Rincão das Flores reagiu a um assaltante e o deixou ali morto no local. Então isso é uma boa notícia. Foi aquilo que eu disse semana passada, alguém vai errar o pulo e vai ficar ali. Então esse não vai mais incomodar ninguém, não vai mais assaltar. Então que assim seja por muito tempo. Muito obrigado. Eu quero, para quem não pôde ler a crônica do J.R. Guzzo, página 106 da revista Veja dessa semana, que na sua capa também já traz um título sugestivo: Avanço ao cordão da vergonha. Governo, Congresso e Justiça, cada um a seu modo, manobram para estancar a sangria da Lava Jato e voltar ao passado de impunidade. Não é esse vereador que está dizendo, é na revista Veja, o veículo de circulação nacional. E na última página traz um artigo, eu vou ler apenas uma parte, porque é muito extenso, mas recomendo, quem não leu, que leia. Embora o Guzzo possa ser um escritor com tendência de direita e coisa, mas tem fatos que não se pode negar nem na esquerda, nem na direita, porque são a verdade. E não tem como a gente rotular eles diferente. E aí diz o seguinte, o Guzzo, que durante um programa de entrevista na televisão, um pouco mais de um ano atrás, o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, teve a ideia de perguntar a um dos entrevistadores, o jornalista José Neumani Pinto: você não acredita na Suprema Corte do seu país? Um ministro do Supremo Tribunal Federal não deve perguntar essas coisas hoje em dia. Se perguntar, arrisca-se a receber, como de fato recebeu, a resposta mais sensata para a indagação que tinha feito. Não, disse o entrevistador, eu não acredito. E por que alguém haveria de confiar, santo Deus? Os 11 ministros insultam-se publicamente entre si, faltam ao serviço, um deles levou bomba 2 vezes no concurso para juiz de direito, outro mantém negócios privados e julga causas do escritório da advocacia em que trabalha a própria mulher. Há um que conseguiu asilo no Brasil para um quádruplo homicida condenado legalmente pela Justiça da Itália, e outro que foi o juiz preferido do ex-governador e hoje presidiário Sérgio Cabral, réu em 15 processos de corrupção. Agora, em seu último feito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe ao Senado Federal punir ou perdoar o senador Aécio Neves. E por aí vai. Então, eu quero dizer que quando a gente ouve o ministro Alexandre de Moraes fazer a palestra que fez no Rio de Janeiro nesse final de semana, exaltando o Supremo Tribunal Federal, que está se, como diz o outro, despontando nas manchetes, e que o Congresso está em baixa, mas eu gostaria de que esse ministro
além de se vangloriar, que ele pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, como é que se chega ao cargo de ministro. O histórico dele seria muito importante ele abrir a caixa de segredo para o brasileiro, para conhecer a sua história, chegaria. Eu nem quero falar de alguns outros que também chegaram lá por apadrinhamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes, inclusive insinuando que quando o Congresso começa a contestar o judiciário, há o risco de golpe militar de ditadura. Uma parte, vereador Então, já lhe concedo, vereador Pérez. Então, o Supremo Tribunal Federal, a empresa mais cara do Brasil e mais ineficiente, 2.570 funcionários, tem mais de 230 funcionários para cada ministro, para não julgar nada. Aí tu pega a Justiça do Paraná, Sérgio Moro, mais de 170 condenações. E o STF. Então ali é o paraíso, a impunidade realmente dos maus políticos. Então não adianta criticar o Congresso, comece a punir, julgar os processos que estão lá em estoque. Aí sim o Congresso terá cumprido o seu papel. E não ficar dizendo que o Congresso isso, o Congresso aquilo. Nós sabemos que lá tem muitos picaretas, não é de hoje, mas tem pessoas boas, mas ele é um extrato da sociedade, eles não caíram lá de paraquedas. Então o Supremo que comece a cumprir o seu papel, e o ministro Alexandre de Moraes, se ele puder abrir para nós a caixa preta da sua ascensão a ministro, eu ficaria muito contente, porque do nada não se chega ao STF tão rápido como ele, que era um ilustre desconhecido 2 anos antes de ser indicado para ministro. Sua parte, vereador Pérez. Vereadora Adiló, parabéns por trazer essa questão, que realmente é vergonhoso. É vergonhoso este ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na qual eu vi semana passada uma imagem que demonstra justamente que o Supremo Tribunal Federal, ele não é independente. Uma imagem na qual ele dava uma entrevista no Congresso Nacional, nas dependências da Câmara dos Deputados, e posteriormente, uma outra imagem, o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, vem caminhando, e ele, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, para na frente da imprensa e começa a entrevistar o Rodrigo Maia como presidente e o ministro do Supremo Tribunal atrás, ouvindo como se fosse qualquer pessoa. E ele é do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sei o que ele estava fazendo ali. Eu não tenho nem ideia. E ele estava ali ouvindo e fazendo assim, e cumprimentando, quer dizer, concordando com as palavras do presidente, quando na verdade, por uma questão de ética, ele tinha que se retirar daquele ambiente. E não ficar naquela imagem. Não, ele estava ali como se fosse um advogado ou até um deputado. E que não é, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. E outra coisa, caros colegas, a gente não vê isso na Corte norte-americana, a gente não vê no Tribunal de Justiça da Alemanha, ministros do Supremo Tribunal Federal com Twitter. E lá precisam com Twitter. Eles têm uma postura, devem ter uma postura de total independência, e eles não têm que ficar botando opiniões, porque tudo vai passar lá constitucionalmente por eles, ficam tweetando. Então isso realmente, vereadora Adiló, é uma vergonha. Nós não podemos falar somente do Congresso Nacional, mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem não ser extinto, porque é um poder, mas ele tem que ser dado uma revisão, uma reformulação, e a limpa tem que ser lá também, não só no Congresso Nacional. Obrigado, vereadora Adiló. Obrigado pela parte. E também não deixar passar batido... Permite um pequeno parte, vereador? Já lhe concedo. O Tribunal Superior do Trabalho, que também está começando a falar bobagem, querendo não cumprir uma lei. Eles que deu o exemplo para cumprir as leis. Primeiro lugar, sua parte. Vereador Adiló, só acabando com o foro privilegiado já resolve metade do problema do Supremo. Porque esses processos vão para a vala comum, né, dos processos pelo Brasil, e aí vai ver se a coisa não funciona, né? Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados está sentada em cima, né, do projeto aprovado no Senado, que acaba com o foro privilegiado, né?
eles não... Só para concluir, senhor presidente, toda vez que se levanta esse assunto, os senadores ameaçam com impeachment alguns ministros, e aí a coisa esfria. Mas eu repito, Tribunal Superior do Trabalho ameaçando de não cumprir a lei. Depois se queixam que a CLT estava aos frangalhos porque eles legislavam a base de súmula, e agora não querem sequer cumprir uma lei aprovada. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.